Olá, começando mais um Prós, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI. Hoje com uma amiga aqui, né, Lídia? É amiga já. Já é Estamos no amiga. mesmo grupo, já tomamos um cafezinho ali que durou 2 horas. Mais ou menos isso. Os meus cafés são de 8 horas. Pois é. Aí, ó, eu tô em déficit, né? Em déficit de porque 6 horas. O nosso durou só 2, tá? Isso Então mesmo. eu já quero o nosso café juntas de novo. E agora presencialmente, porque eu não quero virtual mais, não. É isso mesmo, será Tá? um prazer. Pedindo um croissantzinho, né? Isso mesmo, com um cafezinho. Isso aí. Mas, pessoal, a Lídia, ela é personal organizer e a gente vai contar um pouquinho da história dela aqui hoje. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para eles te conhecerem melhor. Bom, sou uma mulher de 46 anos, faço 47 este ano. Sou filha única, por parte de mãe. Sou filha de mãe solo. Morei muitos anos no interior, por mais que eu nasci numa capital muito grande, que é São Paulo, que é uma capital da minha paixão. Você nasceu em São Paulo? São Paulo. Morava em Barão de Cocais, uma cidade que eu fui criada. Estudei em Belo Horizonte, que era a minha paixão, vim estudar na capital. Vim estudar na capital. Trabalhei muitos anos na CLT, em torno da minha vida inteira. E uma das profissões, né, que eu participei aí, que eu fiz tudo que eu gostava, era a área da segurança, que é uma das minhas paixões também. Então, pude servir na área civil, que é da Polícia Civil, Que legal, eu gosto Lídia. muito, né, da área de segurança. E a última empresa, eu trabalhei numa mineradora, agora por último, por 12 anos. E estou como personal organizer, que é uma das minhas paixões, né, que me descobriram, na realidade, me incentivaram a fazer o curso de personal organizer. E, assim, eu me encontrei. Por mais que a minha vida inteira eu fui bem organizada, mas eu me encontrei. Que é o personal organizer, poder levar para as pessoas a leveza, a tranquilidade, a paz mesmo dentro dos seus lares. E a paz mental, né? Porque o personal organizer não é só organizar a casa, mas sim até ajudar a organizar a mente da pessoa. Isso aí. E aí eu já vou pegar um gancho aqui. Como que foi sair do CLT e começar a empreender e trocar de área, né? Porque por mais que a gente estava conversando aqui no off, né? Por mais que você já trabalhasse com processos e personal organizer tem também, né? Esse olhar para a organização, para processos bem definidos. Como que foi fazer essa migração de um para o outro? E por que personal organizer? Você falou que você foi encontrada, mas me conta um pouquinho mais. Eu estava bem insatisfeita dentro da CLT, né? Assim, triste porque eu queria levar algo mais para as pessoas, por mais que eu trabalhava com muitas pessoas, né? Então, eu era compradora dentro da empresa, eu mexi muito com o processo de melhoria contínua, uma coisa que eu aprendi a gostar, né, sobre esse processo. Fui bastante resistente no início, quando foi implementado, e hoje eu sou a maior defensora desse processo. E eu queria fazer uma transição de carreira bem diferente, porque todo mundo me achava muito brava. Né? Então, eu queria que as outras pessoas me vissem mais leve, porque eu não sou brava. Então, eu gostaria que as pessoas me vissem diferente. Então, a minha preocupação de vir para o mercado diferente do posicionamento que eu tinha lá dentro, porque eu precisava de ser um pouco brava. Eu mexia com o processo, eu mexia com o dinheiro da empresa. Então, todo mundo sabia que podia contar comigo, como eu tive o maior prazer de trabalhar esses 12 anos nessa empresa e poder ajudar as outras pessoas. Mas eu tinha que ser muito firme. Então, muitas pessoas não sabem o que é ser firme, né? Acham que é bravo, ser bravo. E, através de uma consultoria de imagem, que eu fiz uma consultoria de imagem, um dos meus processos começou a fazer consultoria de imagem para fazer a minha transição de carreira. E, quando ela foi na minha casa fazer o closet clean, ela falou assim, você é muito organizada. Por que você não faz personal organizer? Eu falei, gente, eu procurava alguma coisa para ajudar as pessoas. Eu vou fazer personal organizer. Antes de ela chegar em casa, eu já tinha o curso mapeado, eu já tinha tudo mapeado para eu fazer. Então, assim... Decidida, né, Decidida, sempre fui muito decidida, determinada. Eu comecei a estudar, fiz o meu curso com uma das personal organizers aqui de Belo Horizonte, e aí estou já aí quase 3 anos, que foi a minha transição de carreira, que já deu quase 3 anos. E dentro desse processo de transição, eu fui também redescobrindo muitas coisas que eu precisava. Né? É terapia que a gente precisa, porque a gente vai mudar de 12 anos de uma empresa
para passar para você ser empreendedor. Empreendedora não é para todo mundo. Empreendedorismo não é para todo mundo. Todo mundo acha. Nós somos empreendedores, né? Todos nós vendemos, né, a nossa imagem todos os dias e tal. Mas para você empreender tem um tanto de coisa aí por trás que ninguém conta. Então eu fui procurar psicólogo, eu fui procurar psicanalista, fui procurar planejamento financeiro, tudo porque eu queria planejar para eu sair da empresa e começar a empreender um pouco mais tranquilo, porque todo mundo sai de última hora e vai começar a fazer, e eu não queria fazer isso. Então, é entender como era o network. Então, hoje, a nossa líder, eu procurei ela antes, que a gente trabalhava junto. Então, eu fui fazendo o que eu achava que estava certo, e o caminho foi certo. Realmente, o caminho foi certo. Então, quando eu decidi que eu saí da empresa, né, e cheguei no empreendedorismo, eu falei, é isso que eu quero. E o Personal Organize, para mim, foi a melhor coisa. Que eu posso ajudar várias pessoas ao mesmo tempo também e poder ir até a casa da pessoa, que é um serviço muito personalizado. Não é o mesmo serviço que eu vou prestar para você, eu vou prestar o serviço para outra pessoa. Cada um tem uma necessidade. Então, é super personalizado. Como a gente fala assim, eu brinco muito, a gráfica é personalizada, o nosso trabalho é muito parecido, como se fosse uma gráfica, porque é personalizado. Hoje eu chego na sua casa, tem uma demanda. Talvez daqui a um ano que eu vou fazer uma manutenção, tem uma outra demanda. Então, assim, é muito legal, eu gosto demais. Achei super interessante também você contar essa história e contar do seu planejamento para empreender, porque eu acho que você foi contramão do fluxo que geralmente acontece, né? Geralmente a gente tem uma ideia, começa a empreender e depois começa aos trancos e barrancos aprender sobre o que é empreender, né? Porque nós não somos ensinados a isso. Então, a gente vai aprendendo meio que na raça mesmo, o que a gente precisa, né? Quais são... A gente fala muito de soft skills, né? Que são habilidades comportamentais ali, e para lidar com aquilo tudo, né? Inteligência emocional, e também as hard skills, né? Que são as habilidades técnicas para a gente conseguir... Tem que entender um pouquinho de financeiro, um pouquinho de logística, um pouquinho de não sei o quê para conseguir empreender. Então, achei muito legal essa sua fala, né? Que sempre que houver essa oportunidade, que as pessoas se preparem mesmo. Porque a caminhada do empreendedorismo ela é muito árdua mesmo, né, Lídia? A gente sabe disso. E a gente enfrenta muitos desafios, às vezes também é muito só, né? É uma solitude muito grande ali, uma solidão muito grande ali, né? A gente empreende muito só. Então, achei muito interessante isso, você falar dessa preparação. Muitas vezes, mesmo planejado, ainda sai alguma coisinha fora. Mas, pelo menos, você tem o conforto, foi o que eu gostaria, de pelo menos um conforto de, no mínimo, 1 ano e meio desse processo. Então, onde eu fui procurar network, fui entender o que era, ir no grupo, conhecer, fazer alguns cursos que eu precisava, me especializar, porque dentro do Personal Organize você se especializa também. Olha. Então, eu fui me especializar para entender melhor, olha, qual que é, como se diz, qual é a minha pegada, né? O que vai, de fato, me realizar como pessoa, o meu legado, o meu propósito de vida. Então, o meu propósito é auxiliar as pessoas. Né, ajudar as pessoas a serem mais felizes, porque eu me sinto uma pessoa muito feliz. Lógico, felicidade é momentos que a gente tem na vida da gente. Não quer dizer que eu não vou ter problema, não quer dizer que eu não vou acordar triste, que eu não vou deixar de sorrir. Vou sim, vou chorar, vou fazer um tanto de coisa que todo mundo faz, que eu sou normal. Mas eu gosto muito dessa profissão, onde eu me identifiquei, graças a Deus. Ai, que bom. E me conta, como é o dia a dia de um personal organizer? É só deixar tudo bonito? Como é que é? Como que funciona? Não é bem deixar só tudo bonito. Cada dia, né, que você está num projeto, que a gente fala projeto, cada casa ou como eu sou especialista em pré e pós-mudança, não quer dizer que eu faço só isso. Eu chego na sua casa e organizo só a cozinha, só o closet, ou só o guarda-roupa, ou só a área de serviço, mas cada um é um processo. Então, a vida do personal organizer, a pessoa te chama, você faz uma visita técnica, ou você recebe foto ou vídeo, você vai analisar aquele processo, se você vai ter que levar pessoas, parceiros junto com você, porque o personal organizer não faz nada sozinho, que todo mundo acha que faz tudo sozinho, não faz. Muita coisa também. É muita coisa, então não faz nada sozinho, né? Todo mundo precisa de todo mundo. É uma fala mais do que verdadeira para a gente, personal organizer.
E disso nós vamos para a estratégia. Que é a estratégia, se vai usar organizador, estratégia como que vai dobrar. Então, assim, a vida do personal organizer é a base de estratégia. E tudo isso adaptado à realidade daquele seu cliente, né? E é adaptado a duas realidades. A realidade da casa do cliente e a realidade financeira do cliente. Boa. Porque não adianta nada eu pensar que eu vou usar certos organizadores para um cliente, sendo que ele não tem condições. Mas não quer dizer que ele não tem condições financeiras naquele momento de comprar um organizador que ele não mereça ter uma organização digna, perfeita para ele. Nós vamos adaptar outros tipos de coisas ali dentro, outros tipos de organizador que tiver, que seja mais em conta, ou se ele não tiver, eu falo muito que o personal organizer, as pessoas têm que entender a organização. O organizador, ele é lindo, ele é maravilhoso, só que você tem que entender a sua organização. Se você não entender, não adianta você ter 1 milhão de organizadores. Porque acaba, na verdade, poluindo tudo ao invés de tudo. Ajudar, né? Mas para você, Lídia, além dessa beleza, né? Porque realmente as coisas organizadas traz visualmente falando beleza, né? Para o ambiente. Mas para além disso, eu sei que existem outros pilares aí dentro, né? Para você, quais são? Os pilares é saúde física, saúde mental, o prazer de estar em casa com a sua família, o prazer de ver realmente a sua organização, porque não é só estar bonito esteticamente. Você tem que entender, como eu falei, a organização, o porquê que está dobrado daquele jeito, o porquê que está daquela forma, por que é melhor. Por exemplo, por que a calcinha, o sutiã, a cueca e a meia é primeiro no seu guarda-roupa, na primeira gaveta? Qual a lógica? Porque a gente estuda tudo isso. A pessoa sai do banheiro, por exemplo, o que ela vai vestir primeiro? Ela vai colocar uma calcinha, vai colocar uma meia. Por que dobrar a meia daquele jeito? Para evitar que vai larguear o elástico. É mais fácil. Eu medi já o tempo. Outro dia até riram de mim, porque eu falei assim, eu medi, gente. Eu quis medir o tempo para ver ou ele como bolinha que todo mundo faz, ou ele dobrado da forma que a gente dobra. Olha, que então, você tem ali quase 1 minuto de diferença. Porque demora. Se você vai dobrar, você vai fazer o bolinho. Do outro, se você pega, você já dobra, já coloca lá dentro da sua gaveta ou dentro da colmeia, da forma que tiver. Então, assim, realmente tem toda uma estratégia. Então, o pilar saúde mental, para mim, é um dos principais. Porque você tem o tempo, você vê, quando você abre o guarda-roupa de manhã, a primeira coisa que você faz de manhã é levantar da sua cama, ir no banheiro, escovar os seus dentes, lavar seu rosto ou tomar o banho e voltar e abrir o seu guarda-roupa. A sua vida começa ali na hora que você abre o guarda-roupa. Sim. Você abre o guarda-roupa, vê tudo bagunçado, você desespera. Você fala assim, e aí, o que eu vou fazer? Com que roupa que eu vou? E é engraçado você falar isso, porque eu sou uma pessoa super organizada. Eu tenho um lugar certo para cada uma das coisas e me irrita profundamente quando alguém vai lá, mexe, tira do lugar e não coloca de novo. E o meu esposo já é super bagunceiro. E aí eu brinco com ele, você falou de saúde mental, eu brinco com ele que o guarda-roupa dele é reflexo de como ele está por dentro. É isso mesmo. Porque como a cabeça dele está bagunçada, então é por isso que o guarda-roupa dele fica bagunçado. E, gente, isso é muito real, porque assim, se você vai trabalhar, tô nem falando de casa, não, você vai para trabalhar, você chega num escritório que tá cheio de papel, caneta espalhada, não sei o quê, você não consegue se concentrar. Porque aquela bagunça toma tanto do seu cérebro ali, da sua energia, de tudo, né? Você não consegue se concentrar. Então, é muito palpável isso que você está falando, né? E não é... Hoje, a gente tem o celular à mão 24 horas, né? A gente não dorme sem o celular, a gente não vai ao banheiro sem o celular. Então, já tem muita coisa tomando a nossa concentração. Boa. Já tem muita coisa. Então, se você já abre o seu guarda-roupa, você vê tudo bagunçado. A principal, você abrir sua gaveta ou de calcinha ou de cueca, já tá tudo aquela loucura, que você não acha a cueca, você não acha o pé da meia junto. Porque é isso que mais tem. O pé de meia some, você aparece com o pé azul e o outro preto. Porque tá no desespero, na correria do dia a dia. O tempo hoje nosso, a sensação que a gente tem é de estar com menos tempo. Né? De você não ter tempo. Você já começa seu dia estressado. Estressar, a gente já vai estressar por algum motivo. Pelo menos você escolher a sua roupa com mais tranquilidade para você começar o seu dia. Então, assim,
é crucial a organização. É igual você falou, se o seu guarda-roupa está bagunçado, a sua vida também está bagunçada. Muita gente não acredita nisso, mas tudo se começa pelo guarda-roupa. Não precisa pelo guarda-roupa inteiro, pela sua gaveta principal, que é uma de calcinha ou de cueca, ou o que for, a sua principal. Então, assim, eu sempre falei isso. Uma consultora me encontrou, mas eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, o meu guarda-roupa sempre foi organizado. Então, quando eu escolhi, a minha mãe falou comigo assim, não, você já tinha essa profissão. Você só não tinha descoberto ainda. Não tinha descoberto. Né? Por quê? Você sempre foi organizado. Então, desde pequena, eu separava meu material, eu já deixava o meu uniforme, a minha meia, o meu tênis, né? Tudo separadinho em cima do sofá. Para que eu pegasse no outro dia, só vestisse, pegasse a minha mochila e já levava para a escola. E assim foi a minha vida inteira, onde que eu não sabia onde eu tinha aprendido isso, porque não foi ensinamento da minha mãe. Então, já estava no sangue a organização, já realmente, era seu, né? Já era meu. E me conta, tem algum caso aí para você trazer para a gente de uma grande transformação? Não precisa citar o nome da pessoa, enfim. Tem, eu peguei, né, vários projetos, mas um deles é que a casa da pessoa estava extremamente desorganizada. E, no processo que a gente foi organizando, a pessoa foi se redescobrindo. E ela fez essa organização a pedido do esposo dela, porque ela já estava tendo problemas mentais por causa daquilo. Nossa. Ela estava muito ansiosa, a casa muito cheia de coisa, tudo bagunçado. Então, ela não tinha um prazer de estar na casa dela. Ela queria estar, mas ela não tinha aquela vontade de estar ali com a família, tudo. Então, a partir do momento que a gente entrou com a equipe, fez todo o processo de organização, ela, assim, no final, ela ficou muito satisfeita e ela falava, né, com a gente, vocês salvaram a minha vida e o meu casamento. Nossa. Porque eu estava praticamente a perder o meu casamento por causa disso. Porque era muita ansiedade, era briga, porque o que acontece? Às vezes as pessoas costumam falar assim, eu organizei. Ah, eu não consigo manter, eu não consigo... Só que às vezes você não organizou. Né? Você não conseguiu realmente organizar. Mas essa pessoa ficou extremamente feliz, né? E para quem é bagunceiro de natureza, tipo meu esposo, tem salvação? Tem salvação. Isso a gente fala na organização que ele é desorganizado crônico. É uma doença, praticamente. A gente fala uma doença, mas é um comportamento que você vai fazendo passo a passo. E você vai descobrindo o porquê que a pessoa... É tipo se fosse um acompanhamento psicológico. O que a pessoa... muito profundo essa questão da organização, né, Lídia? Porque o que a pessoa faz no dia a dia, o que não deixa ela deixar organizado, o porquê que ela coloca aquilo fora do lugar, sendo que ela sabe, porque a gente etiqueta todos os lugares que a gente faz a organização. Então, por que ela não coloca naquele lugar? Às vezes a pessoa nem sabe por quê. Porque é muito fácil você falar assim, fulano é desorganizado. A vida inteira ele foi assim. A mãe costuma falar, isso é desorganizado. Sim. Então, ele toma aquele, né, aquele processo, eu sou desorganizado mesmo, e está tudo ok, e não estou nem aí, e a vida vai levando. Vira quase que uma crença, né? É uma crença. Só que, na realidade, você não é desorganizado, tem alguma coisa. Ou você não consegue assimilar aonde que está, ou você realmente fala, já que eu sou desorganizado, eu vou largar para lá e está tudo ok. Só que não é bem assim. Né? Então, é um processo que a gente vai acompanhando, que você vai vendo. Ó, aqui está aqui, por que você não colocou lá? Qual foi o motivo? É procrastinar? É preguiça no geral? Eu quero afetar alguém? Né? Uhum. Porque a mãe e o filho, eu já fiz uma organização de adolescente que a mãe queria matar a filha, esganar. Só que a mãe chegou para mim um dia e falou assim, eu estou fazendo a mesma coisa que a minha mãe fazia comigo. E eu não quero perder a minha filha. Você é a única pessoa que vai me salvar. Eu não quero perder a minha filha. Eu quero que minha filha fique junto comigo. Falei, não, nós vamos resolver. Até hoje, a menina, tranquila, fazendo, colocando... Ela entendeu o processo. Porque a mãe brigava todos os dias, a mãe discutia todos os dias. Então, assim, a pessoa é bagunceira? Tá bom, ela pode até ser, mas ela tem que entender o processo.
Ela tem que ver aonde que vale a pena. Por que vale a pena eu organizar isso aqui? O que eu vou ganhar com isso? Primeira coisa, que um adolescente vai ganhar, a mãe não vai brigar mais. Isso é fato. Boa. A mãe não vai brigar mais. Então, existe o desorganizado crônico, porque é igual o acumulador. É doença. Então, você tem todo um processo, né, para você entrar na casa e tudo mais. Tanto a pessoa que é muito bagunceira, ela não gosta nem que ponha a mão nas coisas dela. Ela não gosta, ela fala assim, não coloca a mão aqui não. Aqui tá tudo ótimo para mim. Geralmente eles falam, deixa que eu entendo a minha bagunça. É isso aí. A minha bagunça eu entendo. Na minha bagunça eu entendo. Só que não é para ter bagunça. Você pode ter organizado. Eu costumo dizer muito o seguinte, não é nada estático. Tem que colocar aqui, daqui não vai mudar. Não é isso. Você pode mudar as coisas de lugar, mas você tem que entender por que você está mudando e você tem que entender por que tem que estar aqui. Não adianta você simplesmente colocar aqui e falar tem que estar aqui, pronto, acabou. Não. Por exemplo, se lidar com uma criança, se lidar com um adolescente, você tem que explicar para ele. Está aqui por causa dessa lógica. Teve uma pós-mudança que eu fiz que o marido queria, mas ele meio que duvidava da organização. Então, a gente foi fazendo a organização, tudo, eu e as minhas parceiras. E, no final, eu gosto, como todas nós, toda personal organizer, explica, né? Tá aqui, tá etiquetado, tudo. Então, a gente passa com o cliente em todos os cômodos e vai explicando. E vai, olha, aqui para você tá bom, não tá... você quer que modifique alguma coisa? Então, eu fui explicando para ele, por que a gente coloca a calcinha e o sutiã em cima? Por que a gente coloca o pijama mais embaixo? E fui explicando. No final, ele falou assim, nunca na minha vida eu entendi o porquê que se usa assim. Ele é uma pessoa mais velha, estudada e tudo mais. Ele falou, nunca na minha vida eu ia entender uma coisa dessa. Para mim, faz toda a lógica hoje. Ah, que legal. O porquê usar dessa forma. Falei para você entende, faz sentido? Ele faz todo sentido. Eu perco menos tempo de procurar, porque o que acontece? Eu vou pôr um uniforme, por exemplo, na primeira gaveta, a calcinha. Ergonomicamente, você levanta, você agacha, você... Não é a organização produtivo, né? Não é produtivo. A organização é para você conseguir fazer tudo no seu devido tempo. E aí, ainda dentro desse assunto, era uma das perguntas que eu ia te fazer, assim... para além de você entrar e organizar da forma correta, eu acho que existe também um trabalho de conscientização, né? Sim. No meu ramo de consultoria, eu brinco que a consultoria é um primeiro pontapé. Mas não adianta a gente entrar, fazer o trabalho e depois o nosso cliente não perpetuar aquele trabalho que foi feito, mesmo, né? E pelo que eu entendi de você falando, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O cliente ele tem que entender, ele tem que continuar. Senão ele vai falar assim, eu paguei... né, um valor X e não resolveu nada na minha vida. Então, por isso que eu falo que não é organizador. Sim, é um entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. O porquê que a gente está dobrando daquela forma. Por que é o melhor dobrar daquela forma? Não adianta estar perfeito, sendo que você não vai manter. Né? O que adianta estar padronizado, sendo que você não vai manter? Então, você tem que entender o processo. Você tem que entender que, daquela forma, eu vou ser mais produtivo, eu vou conseguir manter. Porque, às vezes, nós, personal organizers, a gente quer de uma forma, só que a gente respeita a forma do cliente. Como eu também já tive cliente que a minha organização da forma que eu acho que era o mais correto, para ele não funcionava. Para ele não funcionava certos organizadores. Para ele. E só que da forma que eu dobrava para eles... ele ficava feliz. Ele falava assim, isso aqui eu consigo manter. Eu consigo fazer com que o meu esposo e meus filhos façam dessa forma. Então, aqui para mim, ela ainda falava assim, eu sei que esteticamente não está bonito. Mas estava funcional, né? Funcional para ela. Então, muitas vezes, a gente vê lá nas fotos, tudo. É funcional? É. Cada casa tem de uma forma. Então, cada foto que a gente posta, a gente tem uma estratégia mediante ou guarda-roupa, ou luceiro, o que for. A gente tem uma estratégia para aquilo.
E sabe uma coisa que eu estava puxando aqui também? Eu acho que não é só estética, não é só essa paz de espírito também, mas até financeiro. Sim. Porque às vezes a gente tem coisas dentro de casa que no meio da bagunça a gente nem lembra mais que tem e acaba gastando para comprar de novo uma coisa que já está lá. Já aconteceu isso Concordo. várias vezes, né, nos nossos projetos, que as pessoas falam, eu não sabia mais que eu tinha isso. Eu não sabia quantos que eu já comprei disso. Então, a gente descobre que tem 2, 3, 4 da mesma o mesmo, né? Ou sapato, ou chinelo, ou roupa, ou anel, tem da mesma forma. Por quê? Eles não viram que tinha um que não tinha necessidade de comprar outro. Então, assim, isso realmente, a organização, ela te ajuda em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Financeiro, mental, todos os aspectos. Não, bom demais. Nossa, já estou aqui pensando lá em casa, você entrando lá em casa, organizando tudo. Será um prazer, será um prazer. Tem algumas coisas que a gente não sabe onde a gente coloca, né? É Como isso que a gente mesmo. organiza. E é estratégico. E seu olhar já é treinado para isso, É né? Imagina a estratégico. diferença que faz. É Uma Lídia estratégico. na vida da Não gente. é? Estou aí à disposição. Mas, Lídia, a gente falou muito num contexto assim de. Vou falar pessoa física, mas e empresas? Empresas, escritórios, enfim. Eu acho que isso se aplica a eles também, né? Como que a gente pode organizar também as nossas empresas nesse sentido? Eu faço da seguinte forma. Eu organizo a questão processual da empresa, que eu vejo muito que o personal organizer está aí. E também, muitas pessoas vão ver por aí que as pessoas fazem a organização física apenas. Então, organizar o documento, quem tem estoque, organizar os estoques, né? Ir lá, olhar a mobília e fazer tudo que tem que fazer, porque tem muitos personal organizers que é designer, né? De interiores, legal. é arquiteto, tem muitos, e que é uma profissão que conversa muito, arquiteto, Faz sentido. design e personal organizer. Por quê? Você contrata um arquiteto, leva para lá, e, de repente, o seu acervo não serve dentro do seu armário. Se você tem um personal organizer junto com o arquiteto, o design de interiores, você consegue colocar tudo nos seus devidos lugares, sem problema nenhum, de altura, profundidade, nada. Você não tem. Então, Nossa, excelente observação, viu? por quê? Então, dentro da empresa, a gente faz dessa forma. Eu faço questão de processos. Não sei se tem outras pessoas, outros personal que fazem, mas eu faço processo. Então, eu vou organizar o processo da empresa, tudo o que ela está fazendo. Olha o coraçãozinho da consultora, gente. Amo. Então, é realmente olhar para dentro da empresa, organizar o que está lá. Eu falo muito o seguinte, as empresas acham que produtividade é trabalhar muito e que eu estou ganhando muito dinheiro, mas você está perdendo dinheiro num outro processo que você não tem nem noção. Então, rotatividade de funcionário, você está perdendo dinheiro. Ah, porque o funcionário é ruim. Não, nem todas as vezes o funcionário é ruim. Você não tem processos claros e objetivos. Exatamente. E existe uma grande diferença entre trabalhar muito, como você falou, e trabalhar de forma inteligente. Isso aí. Né? A questão não está em quantas horas você trabalha, mas em como você pega essas horas e, de fato, constrói coisas positivas, né? E o que acontece? Dentro desses processos, você descobre, né, muitas coisas. Uma coisa é você, como líder, falar que tem que fazer daquela forma. Outra coisa é operacionalizar. Exatamente. E muitas grande vezes os diferença. líderes não sabem como funciona a operação de fato. Sim. E não querem escutar quem está lá na operação e Isso que, de mesmo. fato, tem algo a contribuir. Né? Isso mesmo. Então, assim, este é o processo, né, da empresa, que é interno, e a organização é o que a empresa tem. Então, você tem muito documento? Vou organizar os documentos. Ah, eu tenho muita coisa digital? Vou organizar o digital. Ah, eu tenho um estoque extremamente desorganizado. Então, vai se organizar o estoque. Aí eu tenho uma loja, né, ou um depósito, o que for. Eu preciso... Final de ano, por exemplo... O personal organizer é crucial para a pessoa, né? Fechar o estoque.
É muito importante, porque você não vai parar a sua turma, você não vai desgastar a sua turma para fazer aquilo. Você paga um personal organizer, ele faz, te entrega, faz toda a contagem, todo o processo, coloca as coisas, né? Organiza as coisas para você. Às vezes você não tem um olhar para aquilo, porque você já acostuma naquele processo. Então, muitas vezes, você acostuma a pôr a xícara aqui desse jeito. E não... para mim tá ótimo. Mas se você mudar a xícara... assim, é um negócio que eu falo que a organização não... Eu falo que... A gente fala muito que é olhar a ilha de fora da ilha, né? Porque para quem já está ali dentro daquele processo, às vezes você não consegue enxergar uma outra solução. E aí, por isso é tão importante também dar voz para as consultorias, né? Sim. Porque aquele profissional, ele está treinado para olhar a ilha de fora da ilha. Então, ele consegue te trazer soluções assertivas. Eu tenho um cliente hoje de consultoria, de processo, que um dia a gente trabalhando na consultoria, e eu meio que indignei com o processo financeiro dele. Falei, gente, mas como assim? Você tem que passar aqui, entregar para cá, confere aqui, entrega para lá. Eu falei, não, eu não estou entendendo esse negócio. Tá tem errado. negócio errado aqui. Não, mas tem que ser assim. Eu falei, não, gente, não é tudo que tem que ser. Tem uma explicação o porquê. Né? Igual no dia eu cheguei, a nota tinha que ser de um jeito. Eu falei, mas por que a nota tem que ser desse jeito, colocada desse jeito? Porque para ir para o banco é melhor. Eu falei, bom, me convenceram dessa forma. Mas por que tem que chegar do caixa, subir do caixa, você confere, o outro confere a mesma coisa? Não existe isso, gente. Isso é retrabalho. Vamos medir? Eu gosto muito de medir o tempo, né? Meu negócio é não ter retrabalho. Vamos medir? Aí eu fui medindo. Falei, tá, se você fizer dessa forma, não funciona? Vamos testar. Falei, se a outra pessoa está conferindo, primeiro, já começa errado do caixa subindo errado. Então, já começa o processo lá no caixa tendo que estar correto. É coisa simples, gente. Não é nada mirabolante. Coisa muito simples. É o caixa organizar o seu devido caixa para entregar para outra pessoa conferir, que é o setor financeiro. Falei, então, de lá tem que vir extremamente organizado. Porque como que você precisa aqui em cima? A pessoa falou, eu não tinha pensado. Falei, é uma engrenagem, é o que eu falo, é uma engrenagem. Se o caixa errar, você vai errar, o outro vai errar. Aí subiu, começou de lá. Subiu, chegou cá. Demorava 1h30, passou para 1 hora. Meia hora no dia faz muita diferença. Nossa. Entregou para outra pessoa, que tem que passar, que é a terceira pessoa. De todo jeito tem que passar. Outro dia chegou na terceira pessoa, mas isso está errado. Que eu falei, isso aqui você não tem que conferir. É a outra pessoa. Uma só confere. Porque duas conferindo a mesma coisa, isso é retrabalho. Não faz sentido nenhum. Então, você passa isso para a última pessoa. Porque é onde ela realmente vai fechar o que precisa de fechar. Aí, outro dia, eles falaram comigo. A outra pessoa reclamou porque estava errado. E eu lembrei de você. A resposta que eu dei foi, eu não vou conferir 2 vezes. Como você confere, então está para você o último processo. Não adianta eu conferir cá na frente, porque o caixa já fez. Sim. Não vai fazer diferença se eu conferir aqui. Então, você que vai conferir. E vai devolver para mim se existir algum erro. Se não existir, dentro de 6 meses não houve nenhum gap. Houve agora. Então, tem que se estudar o porquê que houve aquilo. Alguém fez alguma coisa diferente dentro do processo. Então, eu falo assim, gente, processo é minha paixão. Não, meu olho brilha. Já estou aqui pensando, nossa, eu preciso marcar um café com ela para amanhã. Isso mesmo. Para a gente ficar 8 horas conversando só sobre isso. 8 horas. Não, e assim, uma coisa que as empresas não pensam, só para fechar esse assunto de processo mesmo, né? É que isso impacta no cliente, Lídia. Totalmente. Que é, no final das contas, quem de fato paga as contas. Porque se Lídia faz de um jeito e Lisê faz de outro, a gente não tem... Me fugiu a palavra? Você não padrão. Tem padrão. Não tem padrão para entregar para o cliente. E aí, num dia... Gente, é um exemplo bobo, uma pizzaria. Num dia eu entrego a pizza de um jeito, com 500 gramas de queijo, no outro dia com 200. O cliente vai falar, mas peraí, no primeiro dia tinha muito mais queijo, agora não tem, o que está acontecendo? Teste de qualidade. Então, assim, são coisas mínimas, cara, que gerenciar processo minimiza problema, entrega padrão para cliente, fideliza o cliente, diminui retrabalho. Cara,
meu olho brilha com esse assunto, porque isso muda a vida de qualquer pessoa e a gente não está falando só de empresa também. Não, As pessoas têm que entender que dá para aplicar isso na vida delas. Eu falo muito que o processo de uma empresa, você traz aquilo para você, dentro da sua casa. Eu trabalhei muitos anos dentro de uma empresa de grande porte e que passava-se por processo. Eu levei esse processo para dentro da minha casa. Então, dentro dos processos de melhoria contínua, tem várias questões e uma delas, né, um dos processos chama Kaizen. Então, eu brincava muito assim, ou eu posso melhorar o meu Kaizen, eu posso fazer um outro Kaizen. Muito bom. E isso é na organização. Sim. Cada vez mais eu vou lá, organizo bonitinho e você começa a ter clareza para falar assim, opa, isso aqui ainda pode ser melhor. Isso aqui é diferente. Como tem pessoas, tem clientes meu, que eu já chego e ele fala, olha, eu pensei dessa forma, funciona? Olha, funciona ou não funciona? Funciona por isso, não funciona por isso. Um exemplo muito claro, você tem um guarda-roupa pequeno e você usar cabides, por exemplo, de acrílico mais grosso ou de madeira. Não funciona, porque o seu espaço é muito pequeno. Funciona o cabide de veludo? Sim, funciona o cabide de veludo. Muitas pessoas amam, muitas pessoas não amam. Respeito. Só que questão de espaço estratégica é melhor o de veludo. Então, assim, são mínimas coisas que você vê a diferença. E também dentro do Personal Organize tem gerenciamento doméstico. É uma coisa que eu também faço. Como gerenciar a sua casa? Como fazer a sua casa? É levar os processos para dentro da sua casa. Como você fazer e ganhar tempo para você fazer outra coisa. Eu falo, gente, que seja assistir novela. É inútil para alguns e útil para outros. É uma distração. Que seja para você fazer isso, que seja para você ir na pracinha com seu filho. E tá tudo ok. É poder viver uma vida mais leve, né, Lídia? Sem ficar... Eu falo que é apagar incêndio o tempo todo. Você fica o dia inteiro correndo para lá e para cá, tentando apagar os incêndios da sua vida e você está só sobrevivendo, no final das contas. Chega no final do dia, você está exausto, você só quer que o dia acabe, aí no outro dia você já acorda desanimado, porque você fala, nossa, mais um dia. Eu falo muito, principalmente quem é mãe, que é uma rotina, né? Você trabalha fora, as empreendedoras, ou trabalha em casa, mas tem a demanda da sua empresa, você é esposa, você é mãe. Então, assim, a organização é para todos, mas principalmente para uma mãe. Porque não é fácil. Você ser empreendedora, você ser mãe e você ser esposa. Eu falo que são 3 jornadas. Sim. Então, é a jornada de ser empreendedora, aí você fecha a portinha. Aí você abre a portinha de ser mãe. Aí você fecha a portinha, porque você só vai fechar a portinha na hora que você põe seu filho para dormir. Aí você vai ter a portinha aberta do seu esposo. Que aí ele quer namorar, ele quer atenção. E aí você já não aguenta mais. Você fala, não, eu quero... Alguém eu vou eliminar da minha vida. Alguém eu preciso eliminar da minha vida. Não dá para mim ter todo mundo aqui, não, que eu vou surtar. É o que muitas mulheres hoje estão com depressão, da burnout. Independente, burnout não é só, por exemplo, para empresas, né? Pessoas que estão em empresas grandes. Burnout é para qualquer um. Sim. Excesso de trabalho. Que o quê? Você não consegue fazer sua gestão do tempo. Você não consegue falar não para outra pessoa. Isso também é organização. As pessoas falam, não, mas eu não consigo falar não. É falar não. É você se amar. É você falar assim, não vou fazer. E deixa o mundo cair. Entender o que é prioridade, o que não é, né? E saber se colocar. Eu falo muito do posicionamento também. É uma coisa que a gente aprende, né, no decorrer da vida, e principalmente quando a gente é empreendedor. Que você tem que se posicionar, senão você vai ficar doido. Porque todo mundo quer. Quando você é empreendedora, você fica em casa mesmo, você não faz nada. Você está à toa. O home office, o pessoal acha que você está à toa. Como você trabalha bem mais. Fato. Você trabalha bem mais. Então, assim, é você se impor mesmo. Olha, eu não posso fazer isso. Se você quiser justificar, muito bem. Se você não quiser justificar, tá tudo tranquilo. Mas eu não posso fazer. E não sofrer. É isso. Agora, a gente falou de pré-mudança e pós-mudança. Eu acho que é o momento mais emblemático assim na vida de uma pessoa,
Porque eu já passei por algumas mudanças, né? E eu sei o quanto que é difícil você pensar assim, como organizar as coisas para tirar da casa. E na hora que você chega na outra, como que você organiza? Vira um caos a vida da pessoa. Queria que você falasse desses 2 momentos em específico, assim. Da pré e da pós-mudança. O impacto que o seu trabalho gera na vida dessas pessoas. Eu vou te falar uma coisa. A pessoa fica maravilhada. Ah, eu tenho certeza. Maravilhada. Por quê? O que acontece? Eu tenho, no processo de personal organize, eu criei um checklist de pré e pós-mudança, né? A pessoa, às vezes, não pode comprar esse tipo de serviço, mas ela também não vai ficar desamparada. Ela vai ter um checklist para ela obedecer ali o checklist e vai dar tudo certo. E tem a questão também que ela pode nos contratar. Uma pré-mudança. O que você deve olhar para uma pré-mudança? Começar do básico do básico. É a questão, você realmente vai mudar? Você vai fazer alguma casa na sua casa nova? Porque eu quero mudar. Mas eu não vou olhar a casa do jeito que tá. Eu quero entrar para dentro da casa. Só que detalhes. Uma fechadura, ela custa dinheiro. Você vai alugar uma outra casa. A outra pessoa que saiu daquela casa tem a chave. Você tem que pensar na questão de uma chave, na questão de todas as torneiras estar funcionando, a água está passando por todas as torneiras. Eu fiz uma pré e uma pós-mudança que a pessoa comprou um filtro dos sonhos dela, quando ela encaixou o filtro, a água não chegava. Nossa. Então, pré-mudança, você vai começar a ver a questão da casa, se realmente o período que você vai mudar, a estimativa ali de tempo, a questão de contratar, pesquisar o transporte, depois a embalagem, como embalar esse material, esse acervo, né, da sua casa antiga para a sua casa nova. O pessoal, se ele vai embalar, se ele tem seguro, muitos não têm e faz perfeitamente. Outros, o mais correto é você ter o seguro, porque se quebrar alguma coisa, nem você e nem a transportadora vai ficar no prejuízo. Sim. Então, ele tem um seguro que ele vai arcar com aquilo que quebrou. Quebrar não é sinônimo de mau cuidado. Isso acontece. Sim. Então, você contratou, você olhou a outra casa, como está todo o funcionamento, você viu o prazo, aí você vai vir para o financeiro. Porque o financeiro pesa. Ah, eu vou gastar só R$1.000 porque vai ser o transporte. Não. Aí vai ser outras coisas. Porque, por exemplo, se você não olhou, a fechadura está com problema. Você não olhou o cano, tem problema, você vai gastar. Você não olhou a questão se o registro do gás vai funcionar naquele lugar, da máquina, você vai gastar. Então, você olhou isso tudo, fez o financeiro, olha, ok. Então, não vou fazer nenhuma reforma na outra casa, está tudo ok. Aí vem o personal organizer, embala tudo para você, nomeia todas as caixas. Uma coisa, gente, não deixe de nomear as caixas, porque é desesperador. Você tem que abrir todas as caixas para você pegar um bico do seu filho. Já cometi muito esse erro nas primeiras mudanças. Você tem que abrir todas as caixas. São no mínimo 100 caixas que dá ali, 50 caixas. Você fala, não, eu vou desesperar. Chega a mudança, coloca tudo em lugares diferentes. Uma vez que você tem todas nomeadas, você consegue pedir a transportadora para colocar nos cômodos correspondentes. Então, por exemplo, a gente coloca uma fita ou coloca na caixa já um símbolo, é uma cor, a cozinha é azul, quarto é vermelho. E nas portas a gente coloca também para que, vamos supor, naquele momento você não está ali para orientar, você precisou de ir no banheiro, por exemplo, quem chegar já vê, ó, a caixa está vermelha, vai para o quarto. Após mudança. O que é após mudança? Né? Abrir todas as caixas e organizar tudo. É desesperador para quem está fazendo sozinho. Então, o personal organizer, ele vai lá, ele faz a sua pré-mudança, manda para outra casa, recebe na outra casa e começa a desembalar para você e organizar. Já aconteceu de cliente me entregar a chave numa terça-feira e falar assim, eu vou viajar para trabalhar e eu quero chegar aqui na sexta com tudo nos seus devidos lugares.
E foi, assim, uma das melhores experiências que esse cliente passou. Porque foi isso. Ele não sentiu nada. Não, que delícia. Ela não sentiu nada. Ela falou, gente, eu nunca imaginei que tinha uma prestação de serviço dessa. Porque ela não contratou. Eu simplesmente passei orçamento para ela aprovar. O resto é material que precisa, é plástico bolha, é papel manilha, tudo, o Personal Organize faz. É caixa para embalar, tudo ele faz, entrega. Manda para um lado, né, embala de um lugar, chama transportador, manda para o outro. Eu recebi na outra casa, desembalei, organizei, setorizei, organizei tudo bonitinho e tudo ok. Então, assim, é perfeito, é maravilhoso. Maravilhoso. É a vida de sonho. Agora, Lídia, para a gente caminhar para o final, deixa uma dica para quem quer começar a se organizar a vida, organizar a casa, organizar o escritório, para começar a dar um start na organização aí. Primeira coisa, organização não é arrumar. Já vem essa diferença. Muitas vezes você não vai conseguir desapegar naquele momento, mas você tira aquilo do seu olhar. Então, por exemplo, eu vou organizar a minha gaveta por exemplo, uma blusa. Mas tem várias blusas que eu não quero doar. Então, você tira dali e guarda ela, tira das suas vistas, mais ou menos 6 meses. Eu não senti falta daquela blusa, você pega e doa ela. Então, você já tirou da sua casa. Organização. Você colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que é de dobrar, é dobrar. O que é de se encaixar numa colmeia, que se encaixa. E obedecer aquela dobra, obedecer aquele espaço. Não adianta você querer organizar a sua casa, porque não vai de uma vez. Quem está fazendo, né, sozinho. Mas é um dia de cada vez. É um pouquinho todos os dias. E persistir nessa organização. Porque hoje eu organizo uma gaveta, amanhã eu organizo outra, depois eu organizo outra. É um pouquinho cada dia. Porque a organização, se você pega tudo para fazer, ela trabalha muita estratégia. Então, ela te cansa, né? Porque, eu vou pegar aqui, eu vou colocar lá, eu não sei o quê. Então, mentalmente, ela te cansa do quê? Como qualquer outro trabalho muito estratégico. Mas você tem que ter ali firmeza para você fazer. Porque não adianta, eu comecei hoje, amanhã eu termino. Não, começou, finalizou aquela gaveta. Tem que doar? Vai doar. Não é doar roupa rasgada, não é doar roupa manchada. Favor, né, gente? É doar mesmo, roupas em condições. Eu não quero doar, eu quero vender, mandar para um bazar. Que mande. Mas ainda eu estou ainda com dó de doar, eu estou com esse apego. Guarda. É uma questão, por exemplo, de apegos, né? Questões afetivas. Guarda numa caixinha para você ter ali, né, guardadinho, você pode pegar, você pode ver. Então, assim, essa é a dica que eu deixo. Não, maravilhoso. E, Lídia, conta pra gente, então, onde que as pessoas podem te achar, quais são os trabalhos que você oferece, né, os serviços que você oferece, porque eu tenho certeza que agora vai chegar um monte de cliente novo querendo facilitar a vida aí e ter uma vida mais organizada, mais leve. Conta pra gente, então, como que a gente te acha. Bom, o meu Instagram é Lídia P Organize, né? Que o P é de Personal Organize. No meu WhatsApp é 31996868440, que também está lá no Instagram. Também tem o meu LinkedIn, que está lá perfeito, maravilhoso, todas as minhas redes. Tem o TikTok também, que é Lídia P Organize. E quais são os meus serviços? É a pré, pós-mudança, a organização de todos os seus cômodos, separado ou tudo junto. Eu estou para organizar, para ajudar vocês. Também a consultorias de processos, que são consultorias para empresas, organização de empresas, gerenciamento doméstico, que é uma coisa assim também que o pessoal precisa muito, e a questão voltada para idoso também, a organização para idoso, que é a organização muito voltada para uma casa que tem idoso. Os idosos estão morando sozinhos, precisam de uma organização, né? Há questões mesmo de segurança dentro de uma casa para um idoso. Então, são esses os meus trabalhos. Muito bom. E, já quero o nosso café. O café é isso aí. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço. Foi maravilhoso.
Tenho certeza que vão ter novos clientes aí, porque o pessoal vai querer agora organizar a vida. Agora que entendeu que vai muito mais além da estética, né? Da beleza. Mais. Isso mesmo. Mas é isso, muito obrigada. Muito obrigada você pelo convite. Imagina, foi um prazer. E logo mais a gente marca o nosso café. Isso mesmo. Bom, e você que está nos assistindo aí, eu conto com a sua participação. Curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo, né, para outras pessoas que precisam ouvir isso aqui. E a gente se vê toda segunda-feira às 19 horas aqui no YouTube, no Spotify e em todas as nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima segunda.